pessoal do nono ano A, estamos de volta aqui em mais uma aula gravada para passar para vocês e iniciando o conteúdo do quarto bimestre, né? Outras práticas de lazer, na qual esse livro integrado positivo vai nos trazer, vai nos trazer alguns esportes aí para a área de lazer, né? Para sua prática de lazer, vamos dizer assim, né? Esportes que não são tão praticados, né? Normalmente você não os vê sendo praticados, porém existem, e já que o livro positivo nos traz, então eu trago para vocês também. Então, começamos o nosso capítulo 7, outras práticas de lazer, último bimestre, né? Então, o último conteúdo, e ele vai estar trazendo bumerangue, peteca e o Spiroball. Só que antes da gente continuar esse processo, né, de a gente começar a avançar nesse conteúdo teórico, vamos começar com a prática e, obviamente, eu vou fazer só uma inserçãozinha de prática e deixar, de repente, isso como um estímulo para que vocês busquem fazer atividade física. Então, eu vou estar passando para vocês a questão da dança, e já verbalizei isso com vocês outras vezes, né? Como esse ano não houve festa junina, não houve feira cultural, eu sei que são eventos que vocês gostam e a maior parte da turma participa na questão da dança. Então, eu estou trazendo para vocês já desde a metade do terceiro bimestre, agora no quarto, a dança como uma parte incentivadora de vocês praticarem uma atividade física, certo? Aqui, obviamente, por ser uma aula gravada, eu só coloco uma só, né? Mas isso não impede que vocês busquem, depois dessa aula, outras músicas, se assim for duas de vocês, e vocês pratiquem aí na sala de vocês, no quarto, convidem o pai, convidem a mãe, o pessoal que gosta de dançar, e usufruam dessa prática. Tá? Então, já vou estar aqui colocando para vocês. Eu vou tirar o meu vídeo para que a transmissão da música aconteça sem travamento, tá? Ela aconteça de maneira mais fluida, e assim que acabar a gente já volta e já vai direto por conteúdo teórico. Beleza, gente? Bom divertimento, boa prática!
Voltando, então já dei essa iniciaçãozinha, espero que vocês já tenham aproveitado ou pelo menos já estimulado vocês a fazerem uma atividade física bem bacana com música, né? Tem uma galera que gosta demais disso e os que gostam, eu motivo e estimulo que vocês continuem, porque dançar é muito bom, dançar é muito bom. Quando você agrega ainda atividade física com música, fantástico, fantástico. O importante é estar se mexendo, é estar trabalhando o corpo, porque assim você trabalha a mente. Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá? Então vamos iniciar o quarto bimestre, o livro do quarto bimestre, e tá ali, logo que você abrir na página 4, organize as ideias, vai ter lá peteca, peteca, organize as ideias, certo? E eu já recortei, já tirei a foto daqui e já joguei no slide para você, para ficar muito mais fácil, até para você completar o LIP de vocês, tá? Então, nessa hora, não precisa ficar afoito, não precisa ficar com pressa, né? Querer copiar rápido, pausa o vídeo, você tem todo o tempo do mundo, você sabe mexer nessa questão virtual, até às vezes muito melhor do que eu, tá? Então, como podemos definir o lazer? Essa primeira questão, para você entender o que é prática de lazer, você precisa entender a definição de lazer. Isso já foi o tema do LIP do terceiro bimestre, mas a gente traz aqui de novo para vocês de uma forma que vocês possam ter o entendimento disso, tá? Então, como podemos definir o lazer? É o tempo no qual as pessoas se encontram liberadas de suas obrigações e podem realizar atividades de cunho artístico, intelectual, turístico, físico ou social. São atividades escolhidas livremente e realizadas sem nenhum interesse de retorno financeiro. Ou seja, no seu tempo livre você faz o que você quiser, isso é lazer, tá? Seja artístico, seja intelectual, seja turístico, seja físico, social, qualquer coisa, isso é lazer. Nada que te traga retorno financeiro, tá? Você aprendeu que existem basicamente dois tipos de lazer. Explique brevemente cada um deles. Então, temos o lazer passivo e temos o lazer ativo, tá? O duro é eu achar esse slide aqui para vocês, hein? Vamos ver se eu consigo achar. Aqui era beisebol. Ó, já tá tudo bonitinho aqui do que tinha, né? Mas eu lembro que tá aqui, deve estar aqui um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para cima. Ixi, o duro é eu achar, hein? Mas não ter problema. Tamo lá. Tudo para fazer vocês lembrarem desse momento. Ah, garoto! Ali, lazer, temos o ativo e o passivo. Então, o ativo, onde se busca qualidade de vida, e o passivo não tem nenhum tipo de gasto energético. Então, eu trouxe esse slide para você lá no segundo bimestre, dividindo a questão do lazer e de lazer ativo, onde tem a qualidade de vida, e o passivo não possui nenhum tipo de gasto energético, certo?
Então tá lá, no lazer passivo, atividades desenvolvidas têm baixo gasto energético e, via de regra, são ligadas à estimulação do consumo. Nesses tipos de lazer, as pessoas somente assistem aos esportes, por exemplo. No lazer ativo, o indivíduo realiza atividades e isso ajuda no desenvolvimento da criatividade e melhora na sua qualidade de vida e saúde. Simples. E vou usar a mesma modalidade. Você vai jogar futebol, futsal, enfim. Você tem duas formas. Se você sentar e assistir o futsal na TV, você é um lazer passivo. Se você pegar a sua galera e for jogar um futsal numa quadra, é um lazer ativo. Ponto. Certo? Acho que daí a gente desmistifica bem. O cachorro da vizinha quer participar do nosso da nossa aula, deixa ele participando. É uma aula online, não tem jeito, tem coisas que acontecem. Deve estar passando uma cachorrada aí na rua, aí todos os cachorros das casas aqui ficam acelerados aí, ó. Certo? 3. Qual é a relação entre o lazer e a saúde? Além de cumprir um papel de socialização, as atividades de lazer podem servir, por exemplo, para combater o sedentarismo, que tem crescido entre a população e traz diversos malefícios à saúde física, mental e social das pessoas. Fácil. Quanto mais parado você ficar, quanto mais largado você ficar no sofá, na cama, mexendo no celular, mexendo no computador, e não utilizar essa máquina que Deus te deu, que é o teu corpo, mais sedentário você vai ser, mais propenso à doença você vai estar, tá? Isso é fato. Quanto mais você se mexer, mais você utilizar essa máquina que Deus te deu, mais será mais positiva será a tua saúde, menos obeso, menos sedentário, menos tudo, tá? E mais saúde, mais qualidade de vida, tá? Mais energia, mais tudo, certo? Beleza? E esse é um dos combates que a gente tem que ter e uma visão muito séria disso tudo, porque que nem agora vocês estão aí me vendo em aula, por isso que eu fiz, a gente tem que gravar aula ali, fico na preocupação de 10 minutos, 12 no máximo ali, para realmente vocês não fiquem muito tempo parado, porque eu sou professor de educação física e além de eu passar conteúdo para vocês, uma das minhas obrigações que outros professores não têm, isso que é o mais legal, e que só eu tenho na minha área de educação física, obviamente não só eu, como o Márcio, como o professor Rafael, né, e a antiga professora Simone, é que nós somos os únicos professores que podemos proporcionar para vocês saúde. Ninguém mais pode, por nenhuma outra matéria vai proporcionar isso para vocês. Ponto. Certo? 4. Quais são os fatores que interferem nas escolhas pessoais em relação às práticas de lazer? Na sociedade atual, é bastante comum que as pessoas trabalhem e estudem muito e, por isso, elas consideram mais fácil optar por práticas de lazer passivas. Desta forma, podemos dizer que o cotidiano é um dos fatores que interferem nas escolhas de lazer das pessoas. Além disso, as opções disponíveis também contam muito. Ou seja, para que seja possível ampliar as possibilidades de lazer, é preciso que haja espaços públicos com condições e estruturas adequadas para a prática das diversas atividades, porque no que diz respeito às escolhas pessoais, só podemos optar entre coisas que conhecemos e aquelas a que temos acesso. Fácil, você vai escolher o que te faz bem, você vai escolher o que você tem estrutura. Não adianta eu querer escolher uma prática de lazer, eu vou jogar golfe. Só que eu não sou sócio em nenhum clube de golfe, aqui perto da minha casa não existe nenhum clube de golfe e mesmo eu não tenho taco de golfe. Então eu não posso escolher como lazer golfe. Então eu tenho que escolher alguma coisa que me dá acesso e que eu tenha essa vivência e essa possibilidade de usufruir da estrutura para isso. Beleza? Tranquilo? Então, obviamente, passando para a página 5, falando um pouco da história da peteca. A história da peteca foi criada pelos índios, depois vista pelos portugueses, obviamente, que é onde tiveram a questão do descobrimento, tá? E o estado onde se tem a maior pulverização da peteca, a maior consolidação de peteca no estado do Brasil, né, entre os estados do Brasil, é o estado de Minas Gerais, certo? Então, podemos dizer, que nem diz lá a página 5, no primeiro parágrafo, a história da peteca, podemos dizer, então, que a peteca é uma produção cultural genuinamente brasileira. Genuinamente brasileira por quê? Porque foram criados pelos índios.
Ponto. Não foi criado por nada além dos índios. Os portugueses viram e levaram isso para a Europa. Porém, é um esporte genuinamente brasileiro. Então está aqui uma peteca criada pelos índios de uma forma muito artesanal, né? E eu diria, não sei nem se essa expressão está correta, muito florestal, certo? Para uma peteca já mais profissional. Então, ao longo dos anos, a profissionalização da peteca, né? A melhora do material para que seja praticado esse esporte. Ela é praticada numa quadra, obviamente, e está aqui as questões das escalas, tá? Então você tem uma quadra de peteca, onde existem clubes que têm as quadras de peteca. Então hoje eu trabalho num clube muito grande, né? E não vou ficar aqui citando qual que é o clube, não desrespeito. E qual tem um departamento de peteca, é um departamento bem forte no clube, inclusive, que conta com muitos associados e tem até um poder de voto bem interessante para os que são candidatos à presidência, né? Então, tem muita gente que joga de peteca. Então, quando eu vou lá no clube no final de semana, porque tem os jogos lá, né, de futsal, as 3 quadras de peteca que tem estão lotadas, com o pessoal jogando. Então, é um esporte que existem pessoas que realmente usufruem e jogam a peteca, tá? E, obviamente, aqui eu trouxe até para vocês um recorte, mostrando para vocês que, por mais que a gente não vê, por mais que é difícil a gente ver no pessoal no parque e tal, mas está inserindo no contexto. Então, cartunistas aí famosos como Maurício de Souza já levaram isso para o gibi, como a Turma da Mônica. Então, assim, é um esporte que é difícil de nós vermos, mas não é um esporte morto. É um esporte que está inserido no nosso contexto, é um esporte que tem história, é um esporte que é proveniente do Brasil, certo? Curiosidade, vamos lá? Até os dias de hoje, esse brinquedo é muito popular na cultura de vários povos indígenas. A própria palavra peteca vem do tupi peteca, e significa bater ou golpear com as mãos. Então, até o nome da peteca quer dizer bater ou golpear com as mãos, obviamente vindo do tupi, certo? Da língua indígena, traduzindo isso para o nosso português, tá? Ao longo dos anos, o interesse pelo jogo da peteca cresceu muito, principalmente nos estados de Minas Gerais. Ou seja, a prática estava passando pelo processo de esportivização e, por isso, foi preciso criar regras para uniformizá-la como esporte. Em 1973, foram definidas as regras que se tornaram oficiais apenas em Minas Gerais. Depois de 1975, foi criada a Federação Mineira de Peteca. No entanto, foi preciso que os praticantes do jogo fizessem várias reivindicações para que, no ano de 1985, a peteca fosse oficialmente aceita como esporte pelo extinto Conselho Nacional de Desportos. Certo? Eu andei procurando até algumas imagens para trazer aqui para vocês com relação à peteca, e o legal é que o que eu mais encontrei com relação à peteca sempre foi relacionado a campeonatos em Minas Gerais. Por isso que essa grande difusão em Minas Gerais relacionado à peteca. Bacana, do Saiba Mais, eu achei legal e tinha que trazer isso para você. Em 1920, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, a delegação brasileira utilizava as petecas no aquecimento dos atletas. E isso chamou a atenção de outras delegações, que atualmente esse esporte tipicamente brasileiro é praticado em diversos países, como Paraguai, Bolívia, Chile, Estados Unidos, Portugal, Holanda, França, Alemanha, Suíça, Estônia, Lituânia, Rússia, China e Japão. Ainda não há competições internacionais oficiais, mas existe um esforço dos órgãos responsáveis para que isso aconteça em breve. E por que eu achei legal trazer isso para vocês? Pela situação de que o pessoal usava isso, acho que para brincar lá na Vila Olímpica, né? Porque esporte hoje está muito mais difundido, tem celular, tem tablet, blá, 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 rede social, vocês ficam muito presos a isso. Mas antigamente não tinha muito o que fazer, então o que o pessoal fazia? Devia brincar e usar de aquecimento a peteca durante as Olimpíadas, né? E a galera de outros países olhou, achou interessante, viu e trouxe.
né? E aquece mesmo. Se você ficar brincando, é uma brincadeira legal, né? Não é de todo mal, não. Existe uma condição bem positiva da peteca. Eu tenho muito bons olhos para esse tipo de esporte, certo? E trazendo para vocês, para a gente desmistificar aquele slide anterior da quadra de peteca, principalmente na questão da metragem. Eu sabia que isso ia causar algum tipo de dúvida, tá? Então, lá nas regras básicas da peteca, tá com dúvida, lê, mas eu quis trazer a questão da quadra. Então, é uma quadra que ela tem 15 metros por 7,5, tá? Então, obviamente, usado aqui o centro é igual ao tênis. Aqui o centro, se você tiver de simples, e se você estiver jogando em dupla, você utiliza mais 1 metro de cada lado, certo? Então, se você estiver jogando um jogo simples com uma outra pessoa, 1 para 1, a quadra tem 5,5 metros. Se você está jogando em duplas, aí a quadra passa a ser de 7,5, tá? Só a profundidade que não altera, que é de 15 metros. 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. Ok? Tranquilo? Então tá aqui bem as medidas. Tira uma foto, vê como funciona. Trouxe mais também num layout 3D para vocês verem como que é. Que quando passar, vocês verão que a rede mais alta. Parece uma quadra de tênis, né? Só falta aqueles retângulos aqui no meio. Aí você vê uma quadra que é parecida que você nunca viu, com uma rede alta, você fala assim, o que será que é isso? Então você já sabe que é uma quadra de peteca, é uma quadra responsável pelo departamento de peteca. Certo? Aí, o bacana, eu não vou ficar discorrendo a questão da peteca, isso quando a gente voltar presencial, aí a gente aborda as questões das regras que estão aqui na página 6, tá? E para finalizar a aula, vamos aqui no Saiba Mais, na página 7, para a gente finalizar o assunto da peteca. Em 1936, um alemão, Karl-Heinz Krohn, o professor de educação física, esteve no Brasil. Ao passear pela praia de Copacabana, ou seja, era jogada também em praia, tá? Ele viu pessoas jogando peteca recreativamente. O que é recreativamente? No período de lazer, tá? De forma de recreação mesmo. Ao retornar à Alemanha, Krohn utilizou um novo esporte que chamou de Indiaca. O nome é uma junção das palavras indígenas. Das palavras indígena e peteca. Aí ele formou a Indiaca, que basicamente se trata de um jogo de peteca, mas com algumas semelhanças com o vôlei. Ou seja, ele misturou o jogo de peteca com o jogo de vôlei e formou a Indiaca. Certo? Então, mais uma questão de pessoas de outros países que acabam tendo uma visão para o Brasil, né? Para os brasileiros, entendendo que aquilo é uma atividade bacana, seja ela recreacionista, ou seja ela em disputa em quadra como esporte, e leva para o seu país e adapta até a questão de cultura do país. Certo? Gente, eu me despeço por aqui. A peteca, a Indiaca, tá? Desejo para vocês uma boa semana, tudo de bom, e a gente se vê na segunda que vem, se Deus quiser, com o Boomerang, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.